Oi, posso ajudar? Ah, eu sou o novo vizinho de vocês. Eu comprei um sítio aqui do lado. Eu vim me apresentar. Novela favorita, capítulo 80. Sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição e é importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo da novela, toda vez que eu colocar um capítulo da novela aqui no canal, o YouTube vai notificar você aí no seu tablet, no seu celular ou no seu computador. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixe aqui o seu comentário. Comente aqui o que vocês estão achando dessa parte da novela, qual personagem vocês mais gostam e de onde você assiste a novela, qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Comente aí. Vamos lá? Flora desconfia que foi Pedro que pegou o DVD e fala que ele é a única pessoa que desconfia deles, mas Silveirinho e Dodge falam que ele não seria capaz de invadir a casa dele, mas Flora fala que ele tem a ajuda de alguém e diz que eles precisam agir rápido. Na outra cena, a Donatella conta para Pepe que entregou o DVD para Pedro colocar na sala da Irene e Pepe acha que ela deveria ter levado direto para a polícia. Na cena seguinte, Lorena chega em casa e pergunta mais uma vez se ele está escondendo algo dela. Átila fala que não está escondendo nada e Lorena pergunta se tem algo a ver com a Cida. E Átila se enrola, mas acaba contando que teve um caso com ela no passado, mas já faz muito tempo. E Lorena pergunta quanto tempo. Átila fala que foi há 10 anos. Lorena chora e fala que eles já eram casados e grita mandando ele calar a boca e sai revoltada. Na cena seguinte, Léo pergunta o que ela está fazendo ali e Catarina conta que está ajudando Estela. Mas Léo fala que só foi ali porque não tinha ninguém em casa e pede para ela levar um pastel e o prato do dia para ele. Depois mostra Lorena brava pela rua e Catarina se pergunta o que aconteceu. Na cena seguinte, Cida conta que Catarina está ajudando Estela e nesse momento Lorena chega e pergunta como ela teve coragem de fazer isso e fala que sabe de tudo entre ela e o Átila e diz que vai arrebentar a cara dela. Cida tenta dizer que foi há muito tempo, mas Lorena fica furiosa e tenta partir para cima dela. Depois fala que ela a traiu. Yolanda fala que sabia que viria à tona e que mandou ela não voltar aqui. Cida chora e fala que tentou ficar longe dele. Lorena fica muito decepcionada e fala que de homens podemos esperar tudo, mas ela é irmã dela e não imaginava isso nunca. E diz que nunca mais quer olhar na cara dela. E sai. E Cida fica chorando, arrasada. Na outra cena, Mariana conta para Catarina o que aconteceu e Catarina vai correndo para ver. Estela pergunta para Léo onde Catarina foi e Léo fala que teve barraco lá na família dela. E olha para Estela de cima a baixo e diz que a comida ali continua uma delícia, mas se ela fala que foi Catarina que fez. E sai. E Léo sorri. Na cena seguinte, Lara fala que ficou nervosa com a briga deles, mas diz que o ama. E Halle fala que Cassiano disse que ele só entrou na empresa porque ele namora com ela. Lara diz que Gonçalo sabe o que faz. Depois beija Halle. Na cena seguinte, Cassiano pede para falar com Gonçalo e se desculpa pela briga de hoje. Depois pede demissão, mas Gonçalo fala que não é caso de demissão, mas Cassiano fala que não quer mais trabalhar ali. E sai. Norton fala que ele perdeu um ótimo funcionário. Na outra cena, Dodge fala que precisa saber se Pedro está com DVD. Flora calma eles, mas Dodge fala que o pai dela já pode ter contado para eles, mas Flora manda Silveirinho ir para casa e ver se eles já chegaram. Na cena seguinte, Pedro pede um chá para a empregada e pergunta que horas o pessoal vai chegar. Nesse momento, Flora chega e diz que eles vão jantar fora. Depois fala que combinou com Silveirinha de plantar tempero e sai. Nesse momento, Pedro corre e coloca o DVD na TV e assiste sozinho. E Dodge aparece lá atrás vendo tudo. Na cena seguinte, Yolanda fala que não duvida que os dois sem vergonha ainda não tinham casa.
Depois diz que vai dar apoio a Lorena, porque Cida já é perdida mesmo e não deveria nem ter voltado. Na outra cena, Cassiano chega e Lorena conta para ele que descobriu que o pai dele e Cida tiveram um caso, e Cassiano a consola. Na cena seguinte, a Melinha tenta animar Gurgel para aceitar o acordo. Na cena seguinte, Romildo fala que já sabe que ali tá ficando impossível e dá um dinheiro para Rita ir pro hotel com a família. Romita sai e Rita fala que se vendeu e chora falando que até ela deixou de admirá-la. Na sala, Romildo faz um bingo e dá vários prêmios. E nesse momento, Rita chega e devolve o dinheiro de Romildo, mas Dulce pega o dinheiro e diz que é dela. Então, Rita fala que eles vão embora. Camila se recusa e Romildo pede para ela pensar bem. Na cena seguinte, Gurgel chega na redação e pede para dar uma declaração e continua falando que quer confessar que ele que é o responsável pelo prédio ter ruído e conta que foi o responsável pela compra do material. Zé Bob pergunta por que ele confessou e Gurgel fala que está se sentindo culpado. Na outra cena, Flora fala que Irene e Gonçalo vão jantar fora. E nesse momento, Dodge liga para ela e confirma que Pedro está com DVD. A cena vai para Pedro e a luz acaba. Pedro fica apavorado e Irene chega no escuro e logo atrás Flora chega. E Pedro diz que estava vendo um filme. O celular de Irene toca e ela diz que vai sair, mas Pedro fala que vai com ela e Flora vai com eles também. Na cena seguinte, Léo oferece ajuda para Estela. Nesse momento, Átila entra xingando Léo e o chamando de fofoqueiro. Eles quase caem na porrada, mas Léo grita que ele não tem vergonha na cara de pegar a irmã da mulher. Nesse momento, Catarina chega e tenta apaziguar, mas Léo fala que não fez nada e sai. Em casa, Léo fala que ele é sem vergonha. Catarina pergunta se foi ele que contou para Lorena e diz que ele pode destruir o casamento deles. Mas Léo fala que é Átila que faz a merda e a culpa é dele e entra furioso. Então Domênico pergunta se Átila e Lorena vão se separar e Catarina fala que espera que não. Na cena seguinte, Cassiano chega e conta que Lorena está na casa de Coppola. Depois fala que se eles ficam falando sobre isso é porque a história deles ainda não acabou. Na cena seguinte, Flora fala que Pedro fica aflito quando falta luz. Irene conta que Moacir vai cuidar disso. E nesse momento, o celular dela toca. E ela manda Silveirinha trocar os fusíveis. Flora fala que vai buscar o celular dela, mas Pedro não deixa ela sair. Diz que precisa contar algo para ela e para a família. Gonçalo e Lara chegam. E Pedro continua falando que é algo terrível e conta que tem uma prova, que foi a Flora que matou Salvatore e que vai mostrar para todos um filme. Flora tenta falar com ele, mas Pedro fala que não está ficando louco. Irene concorda que ele está tendo uma alucinação, mas Lara faz questão de ir lá com ele para pegar esse filme e sai com Pedro. Irene e Gonçalo se desculpam e Flora diz que faz questão de ver o filme, mas Silveirinha diz que ele não tomou os remédios. Na cena seguinte, Cida arruma as coisas para ir embora e se despede de Yolanda. Lorena chega chorando e Yolanda consola. Na cena seguinte, Catarina pede para Cida ficar, mas ela fala que não dá mais para ficar ali. Não consegue mais nem olhar na cara de ninguém e fala que vai voltar para a estrada. Depois ela se despede e Cida manda um recado para Lorena e fala que não queria nunca magoá-la. Na cena seguinte, Pedro e Lara pegam um DVD e ele diz que sabe o que está fazendo. A cena vai para Donatella aflita porque Pedro está demorando para dar notícia. A cena volta para o rancho e eles chegam com um DVD e Pedro diz que espera que eles estejam preparados. Pedro continua falando que as imagens são chocantes e Flora continua dizendo que ele está tendo outra recaída, mas Pedro continua falando que Donatella pagou pelo que ela não fez e Lara faz questão de ver o que tem no DVD. E quando coloca o DVD,
passa o sítio do Pica-Pau Amarelo e Pedro entra em desespero e diz que ela trocou quando faltou a luz. Lara fala que eles vão cuidar de Pedro e Flora sai com Silveirinha. Na outra cena, Donatella acha que fez mal em entregar o DVD para Pedro. No rancho, Pedro chora e fala que está falando a verdade e Gonçalo chama um médico para cuidar de Pedro. Depois ele conta para Irene que o médico cuidou dele. E Irene fala que eles não podem deixar Pedro morando ali, porque pode ser perigoso. E diz que no fundo Lara queria ver por que queria que Donatella na verdade fosse inocente. Na cena seguinte, Flora chega em casa e conta que deu tudo certo. Depois toma o DVD de Dodge e quebra. Depois joga pela janela, mas Dodge fala que tem várias cópias. Flora fala que não acredita, mas está com mais raiva da vaquinha da Lara que fez questão de ver o DVD. Depois briga com Dodge e diz que se ela colocá-la em risco de novo, ela acaba com ele. Em seguida, manda Silveirinha levar Dodge embora. A cena volta para Donatella tentando falar com Pedro e dizendo que sabe que deu tudo errado. Na outra cena, Lara diz que está com pressa, mas Irene manda ela ir pedir desculpa para Flora. Lara concorda e diz que vai agora mesmo. A cena vai para Lara chegando no quarto de Flora e falando que veio pedir desculpa. Flora fala que ficou magoada com ela e diz que ela desconfiou dela e fala que o pai dela não está bem da cabeça. E diz que o que dói mais não é ela não amá-la, e sim não confiar nela. Mas Lara tenta se explicar e fala que Pedro estava tão nervoso que ela acabou acreditando por um segundo e pede para ela tentar desculpá-la. Flora fala para elas passarem uma borracha nesse assunto. Lara sai e Silveirinha entra falando que foi uma ótima cena e Flora fala que tentou gostar de Lara desde que a conheceu, mas tem vontade de torcer o pescoço dela e a odeia e diz que vai fazer ela comer o pão que o diabo amassou e sai. Flora chega na casa de Gonçalo e ele oferece carona de helicóptero e Flora recusa e fala que quer ser tratada como os outros funcionários. Nesse momento, Irene pede desculpa por ontem. Flora fala que ele está doente e talvez seja melhor interná-lo de novo e diz que vai vê-lo, mas a empregada chega nesse momento dizendo que ele saiu. Na cena seguinte, Pedro fala que sente vergonha de ter fracassado, mas Donatella o anima e fala que ele fez o que pôde. Fala que tem medo deles internarem ele. Pedro diz que vai continuar no rancho e fala que vai recuperar a confiança deles. Nesse momento, Pepe chega e Pedro se despede. Na cena seguinte, Donatella fala que vai esperar a ligação de Pedro para poder ir embora. E nesse momento, ela vê Zé Bob chegando com Alicia. Alicia fala que Rita devolveu o dinheiro para Romildo e Zé Bob fala que Romildo surpreendeu colocando um gurgel para levar a culpa sobre o prédio. E Zé Bob pergunta sobre a vida dela e Alicia conta que está namorando Cassiano Coppola e pergunta se depois de Donatella ele se apaixonou por outro alguém. Mas Zé Bob pede para mudar de assunto. Donatella se anima e pede para Pepe armar um encontro com o Zé, mas Pepe fala que ela não pode. Na cena seguinte, Gonçalo reclama de Augusto não vender as terras e tenta outras estratégias. Harley fala que ele pode tentar. Norton fala que Harley é muito novo para isso, mas Gonçalo diz para ele tentar mesmo assim. Nesse momento, Flora pergunta se ele teve notícias de Pedro e Gonçalo diz que não. Na cena seguinte, Flora continua vendo os vestidos de Donatella e Silveirinha baba o ovo dela, falando que fica muito melhor nela. E Flora fala que não pode usar porque ela é humilde. E Silveirinha diz que depois do jantar vai sair para procurar o Pedro. Na cena seguinte, Pedro chega e fala que não quer atrapalhar, mas pede desculpa a todos e perdão para Flora, e continua falando que pode se ajoelhar e que foi um surto que ele teve e que isso não vai mais se repetir. Flora fala que ele realmente deveria se tratar. Pedro diz que vai se tratar sim, e Lara pergunta onde ele estava. Pedro diz que estava com vergonha e que foi para a igreja. Irene pergunta se ele quer ir em uma casa de repouso. Silveirinha e Flora concordam.
mas Pedro fala que faz o que eles acharem melhor. Se for melhor isso, ele vai, mas promete que não vai mais ter nenhum outro surto e pede mais uma chance. Lara fala que ele pode se tratar ali com eles. A cena vai para Donatella aliviada por Pedro ter conseguido. Depois, Pepe fala que ela vai se envolver com Augusto e Donatella fala que não vai ficar muito tempo por lá. Depois se despede e sai. Na outra cena, Flora continua reclamando de Lara com Silveirinha e diz que quase se livrou do Pedro, mas Lara atrapalhou tudo novamente, mas diz que já sabe o que vai fazer. Na outra cena, Augusto toca música nova e comemora. Donatella chega e Augusto conta que fez uma música para ela. E vai ser a música para o novo CD dele. Donatella conta que deu tudo errado na missão dela, mas Augusto fala que nada é em vão e toca uma música para ela ouvir. Depois eles cuidam da horta juntos e se divertem cuidando do sítio. Nesse momento alguém bate palma e Donatella vai ver quem é. É Harley, que diz que é o novo vizinho e veio se apresentar. Donatella vai ver quem é, e é Harley, que fala que é o novo vizinho e pergunta o nome dela. Donatella diz que se chama Diva. Harley se apresenta como Luiz e faz várias perguntas sobre o sítio e fala que queria comprar a terra dela, mas Donatella fala que não está à venda e entra. Na cena seguinte, Flora faz uma torta e diz que é surpresa por pai e fala que tem um ingrediente especial. Lá fora, Pedro conversa com Lara e Pedro a tranquiliza falando que vai se cuidar. Nesse momento, Silveirinha chega e diz que Flora o convidou para jantar e ela mesma vai preparar e completa que estão todos convidados. A cena vai para Irene agradecendo o convite e depois fala para Gonçalo que Flora é alguém especial e Gonçalo fala que não para de pensar na agitação que Pedro estava ontem. Irene fala que eles precisam tratar Pedro para isso não acontecer mais. Nesse momento, o celular de Gonçalo toca e ele fala para Harley que ele pode pagar $1 milhão. A cena vai para Harley vigiando Donatella de longe. Ela o vê. Donatella manda ele sair das terras dela e Harley diz que tem uma oferta de $1 milhão. Augusto chega e traz com ele uma arma e começa a ameaçar Harley. Harley corre e Augusto fala que quer saber o que ele estava fazendo ali, mas Donatella fala que é o novo vizinho que quer comprar o sítio. A cena vai para Harley chegando no carro e falando que ele atirou nele. Depois diz que conhece essa mulher de algum lugar. Na cena seguinte, Flora arruma tudo para o jantar e diz que quer velas e flores. E Silveirinha diz que velas e flores servem tanto para celebrar a vida quanto a morte. Na cena seguinte, Catarina tenta animar Lorena e diz para ela não jogar o casamento fora. E Yolanda fala que o mal foi arrancado pela raiz e eles podem ser felizes. E Catarina pergunta se ela o ama e sente que Átila a ama também. Lorena diz que sim. E Catarina faz vários elogios a Átila e fala para ela não jogar tudo fora, mas Lorena fala que não consegue esquecer ele com Cida e que eles podem não ter tido nada depois que ela voltou, mas tinham vontade. E Catarina fala que desejo e fantasia todo mundo tem. Na cena seguinte, Átila chora e fala que tem se comportado muito mal e até tem sentido inveja dele porque é decidido. Mas Cassiano conta que também saiu da fábrica, mas ainda não sabe o que vai fazer. E diz que se ele quiser ficar com Lorena, vai precisar arregaçar as mangas. Na cena seguinte, Catarina chega em casa e conta que Cida foi embora. Depois conta que está pensando em aceitar o emprego que Átila ofereceu para ela. Léo fala que ela cismou com isso e que para trabalhar ela precisa de experiência, jogo de cintura, e ela não tem nada disso. Catarina fala que já tinha avisado a ele que iria trabalhar e vai falar com Estela que quer a vaga. Na outra cena, Maria do Céu fica animada com a decoração do quarto do bebê, mas Orlandinho está triste e diz que acha que Harley vai se casar e nunca mais vai olhar para ele. Nesse momento, Harley chega. Harley fala que só veio para ver como ela está.
Orlandinho diz que não está nada bem e diz que está com vários problemas de saúde. Harley pergunta se o filho é dele mesmo e Maria do Céu diz que sim e fala que o nome vai ser Edmilson. Harley reclama e Orlandinho também, e eles preferem Otávio. Depois, Harley fala que ele precisa ir. Depois, na cena seguinte, Diduzinho tenta animar Rita e fala que o importante é que ela caiu em si. Rita fala que vai receber hoje e eles vão sair dali. Mas Diduzinho conta que Gurgel assumiu a culpa pelo prédio. Na outra cena, as crianças reclamam da comida e Grace conta que a Amelinha foi fazer compras. Nesse momento, a Amelinha chega com bolsas de lojas de roupa e manda ela ir comer pastel com as crianças. Na cena seguinte, Rita briga com Gurgel por se entregar para a polícia e Gurgel fala que está sendo solidário. Rita pede para pelo menos ele pagar ela antes, mas Gurgel fala que ela não precisa de dinheiro e sai. Na cena seguinte, Alicia trabalha e Diduzinho a apoia. Depois, Dulce briga com Romildo e ele manda todos irem comer feijoada, mas manda Dulce ficar. Lá fora, todos comem feijoada e a tropa de choque chega e coloca todos para fora. Lá dentro, Romildo fala que resolveu tudo. Depois, conta para Alicia e Diduzinho que agora que Gurgel assumiu a culpa, ele pode colocar todo mundo para fora. E nesse momento, Rita chega e Diduzinho fala que vai sair dessa casa com a Rita e com a Camila. Mas Camila chega comemorando e se recusa a sair daquela casa. E Rita conta que perdeu o emprego e fala que com o salário dele, não dá para eles saírem. Diduzinho fica decepcionado, mas Rita pede para ele tentar entender. E ele sai. Na cena seguinte, Gurgel fala para a polícia e para os repórteres que ele é culpado e que o Romildo nem sabia de nada e diz que o Romildo vai cuidar das famílias. Nesse momento, a Amelinha chega e fala que ela que convenceu ele a se entregar e faz propaganda do próprio trabalho. Na cena seguinte, Diduzinho vai estacionar o carro de uns jovens e pega uma garrafa de bebida. Depois bebe escondido e começa a fazer besteira no trabalho até bater o carro de um cliente. E o patrão dele vem e demite o Diduzinho. Mas Diduzinho joga na cara dele que se ele quiser, o pai dele pode dar para ele um hotel desse por mês. E Diduzinho sai e continua bebendo na rua, depois chora sozinho. Na cena seguinte, Rita pergunta para Romildo como ele teve coragem de mandar Gurgel para a cadeia, mas Romildo se faz de desentendido e fala que não teve nada a ver com o edifício. Nesse momento, Camila e Dulce chegam e Rita fala que essa casa não é delas e eles vão sair dali quando ela arrumar um emprego novo. E nesse momento, Diduzinho chega bêbado e conta que ele foi demitido. Romildo manda ele tomar banho e se desculpa com Dulce e Camila. Na cena seguinte, Pedro chega e Flora insiste para ele comer um aperitivo de patê. Mas Pedro fica calado e nesse momento Silveirinha chega com uma torta dizendo que Antônio que fez e Pedro aceita um pedaço. Enquanto ele come, Flora olha sorrindo. Na cena seguinte, Irene e Gonçalo estão prontos para ir para o jantar. E fala que Flora que mandou eles irem às 8h30. Lara chega, mas diz que vai daqui a pouco. Na cena seguinte, Flora fala que combinou com todos às 8 e pergunta o motivo do teatro dele e quem roubou o DVD. Pedro fala que não sabe do que ela está falando e começa a passar mal. Flora começa a dizer que vai descobrir quem entrou na casa de Dodge. Pedro descobre que ela colocou veneno e começa a gritar e ameaça matá-la com uma faca. A cena vai para Silveirinha falando que Pedro teve um surto e que quer matar a Flora, e todos correm para ver. A cena vai para Flora pedindo pelo amor de Deus para ele largar a faca. E nesse momento, Gonçalo e Irene chegam mandando ele largar a faca. E assim termina o capítulo 90 de A Favorita. Galera, antes da gente terminar, eu peço que, por favor, que vocês se inscrevam aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal. É muito importante a sua inscrição. É importante também que você deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e também o seu comentário. Comente aí o que vocês estão achando da novela, qual personagem vocês mais gostam. E eu quero muito saber qual a cidade e o estado que você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.